O que significa a palavra igreja e como ela se aplica no contexto da pós-modernidade? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Willan Santos e você é muito bem-vindo ao meu canal Didaquê. Você está numa leitura bíblica diária do canal Didaquê. Nós estamos fazendo as leituras bíblicas diárias para a lição de número 9 das lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2022. A lição de número 9 tem como tema principal a sutileza do movimento dos desigrejados. O tema central da lição bíblica da CPAD do terceiro trimestre tem como tema principal os ataques à Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, a leitura bíblica diária que queremos fazer se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo de número 16, os versículos 3 a 5, está dito desta forma: Saudai a Áquila e a Priscila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Muito bem, na leitura bíblica diária de hoje, nós percebemos que a igreja primitiva, se reunia na casa dos irmãos. Temos a epístola de Paulo aos Romanos, uma de suas epístolas com maior teor doutrinário que encontramos nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E nós percebemos que nesta epístola, ao encerrá-la, o apóstolo Paulo ele faz algumas recomendações de cunho pessoal. Isso é interessante, nos mostra que a doutrina verdadeira, a doutrina pura, ela aponta para uma comunhão verdadeira. Ela leva a uma koinonia, que é o sentido bíblico de comunhão. É uma comunhão sem fingimento, é uma comunhão sem remendo, sem emendas. Então veja que a epístola do apóstolo Paulo ser uma epístola extremamente doutrinária não impede que a comunhão verdadeira se manifeste. A verdadeira doutrina produz uma comunhão amorosa e ardente entre os irmãos. Haja vista o que diz o livro dos Atos, capítulo de número 2, no versículo de número 42, onde está dito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então veja que doutrina e comunhão no conceito de igreja estão lado a lado, são aliadas, uma complementa a outra. As saudações pessoais do apóstolo Paulo foram dirigidos a muitos irmãos da igreja em Roma, dentre eles pessoas judias, gregos, gentios, homens e mulheres, são alvo aí das saudações finais do apóstolo Paulo, prisioneiros, cidadãos proeminentes, pessoas livres. A igreja em Roma era uma igreja extremamente diversificada. Havia pessoas de diversas classes sociais, havia pessoas gentias, que abarcava gregos, romanos e de todos os demais povos. Havia na igreja de Roma uma diversidade cultural muito grande. E o apóstolo Paulo está apresentando as suas saudações finais aos irmãos que estavam
em Roma, nós podemos perceber que os irmãos eles se reuniam para adorar a Deus, de maneira que a alegria e a comunhão era constante entre eles. Geralmente as famílias estavam envolvidas nestas reuniões que a igreja fazia, e isso fazia com que as igrejas, que eram compostas por famílias, fossem unidas e tivessem uma comunhão muito linda. Na saudação que Paulo faz no capítulo 16, ele cita duas pessoas muito importantes, Priscila e Áquila, que eram os seus cooperadores. Mas, porém, eles conheceram o apóstolo Paulo não em Roma, tendo em vista que Paulo nunca foi o fundador da igreja de Roma. Ele desejou muito conhecer aquela igreja em Roma, aspirou o desejo de lhes anunciar o evangelho, no entanto, não é ele o fundador da igreja de Roma, como tantas outras que ele havia fundado. Então, Áquila e Priscila eram pessoas cristãos que eram membros da igreja de Roma. Eles estavam em Roma até que foram expulsos de lá por Cláudio César, imperador de Roma. A história conta que César expulsou muitos judeus e cristãos que compunham a igreja de Cristo em Roma da cidade, e durante esta expulsão, durante esta perseguição, Áquila e Priscila foram parar em Corinto. E em Corinto, eles conheceram o apóstolo Paulo, conforme nos revela o contexto bíblico da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, mais precisamente no capítulo de número 18. Estando em Corinto, nós podemos perceber que Priscila e Áquila passaram a conhecer o apóstolo Paulo e tornaram-se amigos íntimos, tendo em vista que a profissão de Paulo também era a mesma profissão que tinha Priscila e Áquila. Eles eram fabricantes de tendas. Paulo, quando deixa Corinto, depois de ter conhecido Priscila e Áquila, os leva também para Éfeso. E conforme nos revela o capítulo 18, versículos 18 e 19, do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Áquila e Priscila é importante nessa saudação de Paulo, é importante nesta menção do apóstolo Paulo, porque eles eram pessoas que disponibilizavam a sua casa, abriam a porta da sua casa, para que ali a igreja se reunisse. Sim, Áquila e Priscila eram pessoas que disponibilizavam a casa para a igreja se formar, para a igreja se iniciar e a partir daí tomar um corpo ainda maior. Tanto em Roma quanto em Corinto, nós podemos perceber que este casal, eles tinham esta prática de abrir a porta da sua casa para que o evangelho pudesse florescer dentro do seu lar. Portanto, eram pessoas abençoadas, pessoas que estavam dispostas a ver o progresso e o crescimento do reino de Deus. O texto sagrado, dentro da saudação de Paulo a Priscila e Áquila, até nos informa que eles já arriscaram a sua vida pelo apóstolo Paulo. Então, eles eram provavelmente pessoas de uma boa classe social. Priscila, mais precisamente, era uma nobre romana que se casou com Áquila, um judeu do Ponto. Então, ao tomarem o conhecimento com o apóstolo Paulo, eles fizeram uma amizade muito bonita. E a igreja de Cristo, ela se expandia de casa em casa, de família em família. Sim, é verdade. Era assim que a igreja de Cristo, ela nascia e florescia na casa dos irmãos, na casa das pessoas. Então, nós podemos perceber que isso é bastante significativo. Às vezes, costumamos utilizar a palavra igreja para referir ao prédio onde a igreja de fato se reúne, ao local onde o culto é realizado. No entanto, a palavra igreja
que foi a pergunta que fizemos no início, a palavra igreja vem do termo grego eklésia, e eclésia não se refere ao lugar ou ao prédio onde a igreja se reúne. Eclésia é uma palavra grega que significa chamados para fora. Assim, a igreja não é denominada, não é conhecida pelo local onde se reúne, mas pela reunião daqueles que foram chamados para fora para proclamar as boas novas de salvação. É aquele conceito ensinado por Jesus como princípio: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Ou seja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, ali há um campo fértil para a igreja florescer. Era dessa forma que a igreja nascia, crescia e se multiplicava em número e em comunhão, porque a igreja não é a localidade geográfica em que ela se encontra. A igreja não é o prédio bonito e ornado onde se reúne. A igreja são as pessoas reunidas para servirem e adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando alguém se refere ao templo ou ao local do culto como a igreja, não é um conceito totalmente errado, porque ali se reúne os irmãos para adorar a Deus. No entanto, o sentido da palavra eclésia aponta para a reunião dos crentes e não para o local onde o culto é realizado. Ela se aplica à palavra igreja no contexto do nosso século XXI, no contexto da pós-modernidade, da mesma forma que lá no princípio, quando ela surgiu. O Senhor Jesus disse sobre a edificação da igreja em Mateus capítulo 16, em Atos capítulo 2, inaugurou a igreja com a descida do Espírito Santo, e a partir daí esta igreja ela se expandiu. Esta igreja ela propagou as boas novas de salvação a todos aqueles que demonstraram a sua fé em Cristo e passaram a integrar também a igreja, que é o corpo de Cristo. Eles foram chamados para fora e acataram a este chamamento. No contexto da pós-modernidade, a igreja ela continua crescendo, se divulgando a mensagem, o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus, e assim ela não para de crescer e de se propagar, de acordo com os mesmos princípios ensinados por Jesus. Onde há uma família que abre a porta da sua casa, aí é um campo fértil para a igreja florescer. Não permita que esse princípio ele venha cair em desuso, ele venha parar de propagar a igreja nestes últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis em que ser igreja está muito mais delimitado ou orquestrado a ser de forma individual. Desta forma, nós não poderemos demonstrar a comunhão com os irmãos, não podemos demonstrar a comunhão que há no corpo de Cristo. A Bíblia é clara quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo, ele não está limitado apenas com um membro ou com membros individuais. O corpo é uma coletividade de membros que reunidos formam um corpo. E o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, ligado pelo auxílio das juntas, estão conectados, o corpo bem ajustado, ele é ligado pelo auxílio das juntas. Então, nesse sentido, a Igreja de Cristo não pode vivenciar a sua realidade a partir da solidão, a partir do afastamento, a partir da individualidade. Igreja trata de coletividade, é reunião daqueles que foram chamados para fora para propagarem as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, este foi o nosso leitura bíblica diária. Eu quero convidar a você para se inscrever no nosso canal, canal Didaquê,
para curtir o nosso conteúdo, compartilhar com alguém essa leitura bíblica diária, com parente, amigo, vizinho, e deixe o seu comentário, o seu feedback para que nós possamos continuar progredindo, melhorando sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.